Não, meu vídeo Boa tá tarde, todo travado, pessoal. Bem-vindos. O meu nome é Isabela Polito e é um prazer enorme, em nome da Salesforce, proporcionar esse conteúdo para vocês. Muito obrigada por separarem esse tempo para estar aqui conosco. Na programação de hoje, nós temos o Carlos Busch, que é vice-presidente de varejo e bens de consumo na Salesforce, o Arthur Greenbaum, CEO do Grupo Boticário, a Fernanda Romano, FEFA, diretora executiva global de marketing e inovação na Alpargatas, e o Alberto Serrentino, fundador da Varese Retail. Sejam muito bem-vindos. Vou passar um vídeo rápido de 10 segundos, depois deixo vocês com o Carlos, que é o host da nossa sessão. Carlos, é com você. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença, participação. Nós, da Salesforce, é uma grande satisfação poder compartilhar esse conteúdo com todos vocês, como o varejo, as grandes marcas vão estar reagindo agora na futura abertura do pós-Covid. A satisfação é muito grande, a gente conta aqui com clientes, com amigos e, acima de tudo, empresas protagonistas no segmento de varejo e grandes marcas. É nosso prazer ter aqui o Arthur Greenbaum, CEO do Grupo Boticário. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Fernanda, também a FEFA, diretora global da Alpargatas, uma empresa brasileira muito conhecida também. E, obviamente, obrigado ao Alberto Serrentino, fundador da Varese Retail, uma das pessoas aí mais influentes no mercado de varejo no Brasil, que vai poder, sem dúvida, complementar muito bem as nossas conversas aqui. O formato dessa live é para ser um formato informal, com muita colaboração, então, por favor, coloquem suas perguntas, seus comentários, as suas questões para os participantes, os convidados, no nosso chat, que está aberto aqui no canal, e o máximo possível a gente vai tentar introduzi-las ao longo da programação aqui da live. Nós estamos praticamente 2 meses, né, cerca de 2 meses, já passando pelo Covid, passando pela essa pandemia aqui no nosso mercado brasileiro. O objetivo aqui não é ficar falando dos impactos, de como isso foi, e sim olhar para frente e ver como as nossas companhias, como essas grandes companhias estão se planejando para a sua reabertura, e esperamos que seja o mais breve possível, bem como também a volta ao crescimento do mercado. Então, o nosso direcionamento vai ser muito nesse caminho. A Salesforce ela tem sido engajada desde o início dessa pandemia, antes até aqui no Brasil, para os outros continentes que a gente atua, não só nas questões financeiras e sociais, onde doação de materiais médicos ou até mesmo do voluntariado dos nossos colaboradores ao redor do mundo, mas principalmente também da empresa ter tido a empatia de se adequar rapidamente às necessidades dos grandes clientes, dos nossos clientes. E eu queria agradecer aos colaboradores da Salesforce que tiveram toda essa dedicação de auxiliar os nossos clientes nessa caminhada e agradecer aos nossos clientes também por contarem conosco nesse caminho. Eu vou deixar aqui uma recomendação posterior à live. Quem tiver interesse pode acessar o nosso site, work.com. É um site de uma iniciativa que a Salesforce fez, compilando todas as ações que foram realizadas para estabilizar os negócios, mas fundamentalmente também focados na reabertura dos mercados e no crescimento posterior. Então tem um material muito vasto, várias soluções e iniciativas que a gente visa apoiar a sociedade de maneira geral, não só o varejo, mas diversas indústrias. Então fica o convite aí. E eu queria, antes de iniciar, parabenizar o Grupo Boticário, a Alpargatas, e pelo todo o protagonismo social que essas empresas têm feito também, a preocupação com seus colaboradores. Para nós é uma grata satisfação poder tê-los aqui e saber que são empresas como nós, muito direcionadas a entregar para a sociedade também um ativo muito forte nesse momento. E obrigado ao Alberto, em especial aí, porque eu acho que ele deve ter feito mais de 20 lives nos últimos dias, auxiliando também os varejistas. Obrigado por compartilhar esse conhecimento com todos nós. Bem, Arthur, vou começar conversando com você. Primeiramente, obrigado de novo, parabéns por toda a história aí do Grupo Boticário. E, Arthur, eu acho que o que a grande maioria das pessoas querem escutar de um líder como você é como uma empresa com mais de 4 mil pontos de venda, uma empresa global, com muitas marcas, imagina a complexidade que está tudo envolvido, né, nesse contexto, lidou com esse impacto. E o Arthur como pessoa também, né? Como ele lidou com essa pandemia. Obrigado novamente.
Obrigado a você, Carlos, pelo convite. Eu achei que você ia começar ou pela ala feminina, né, ou pelos mais velhos, que é o Alberto, né, mas coube a minha né, para puxar esse daqui. Então vamos lá. Né? Por 2 semanas ou 3, mais ou menos, sou mais velho que o Antônio. Mas não interessa, está registrado. Acho que todos nós sabemos, né, o tamanho, ou melhor, nós não sabemos ainda o tamanho, né, dessa crise, que não temos ainda a noção da duração, e estamos começando a perceber um pouquinho mais a profundidade dela, mas com certeza é alguma coisa não vivenciada por nenhum de nós em nenhum outro momento. Sempre falo que nós brasileiros, nós somos PhDs em crises, né, sobrevivemos a várias, e trouxemos alguns ensinamentos, mas desse porte, ou seja, uma crise que pega todos os setores, todas as regiões praticamente do mundo, né, ao mesmo tempo, tem sido uma experiência um tanto quanto trabalhosa e dolorida também ao olhar tudo que vem se desenrolando dentro das ações dentro do nosso país e mesmo fora dele. Como nós nos deparamos, né? Ou seja, num dado momento tomado conhecimento, confesso que ao acompanhar tudo que estava acontecendo, né, nas outras regiões do mundo sobre essa questão da contaminação, eu não imaginei que teria essa velocidade de chegar aqui na América do Sul e ao nosso país. Né? Eu imaginei que chegaria, mas não imaginaria que chegaria com tamanha velocidade. Com isso, nós fomos ao longo dessa jornada tendo que tomar nossas ações, decidir, né, e, ao mesmo tempo acionando já as ações. E na semana de 19 de março, nós nos antecipamos até várias legislações, nós fizemos o fechamento praticamente de todas as nossas lojas, sejam lojas próprias nossas, sejam lojas de franqueados, visando sempre a segurança. E é a partir dessa abordagem que eu quero contar para vocês como quem fez, né, a nossa atuação perante essa crise. No primeiro momento, nós nos fixamos em 3 pilares. O primeiro pilar, como eu já falei, é a segurança. Segurança de todos os nossos colaboradores, né, ou seja, pessoas que estavam nos nossos escritórios, que foram enviadas para trabalhar a partir das suas residências, fábricas que foram também fechadas, mantendo somente uma linha de produção ou 2 destinadas à produção de álcool gel, né, e itens de primeira necessidade nesse momento da crise. A parte de distribuição operando também de maneira heróica para que quiser chegar essas mercadorias de necessidade não só aos nossos parceiros de negócio, mas também às entidades públicas que nós auxiliamos. E, obviamente, também com as nossas lojas, né? Ou seja, mesmo quem tenha ordenado um fechamento nessa semana de 19, o nosso país é muito grande, tem velocidades diferentes de fechamento e, obviamente, tínhamos total preocupação em como fornecer os melhores equipamentos e as melhores indicações de atuação para os nossos times de ponta que estavam mais próximos, né, da população, para que pudessem ter segurança nisso. Então, o primeiro pilar focado foi segurança. O segundo pilar que nós focamos foi a continuidade do negócio. Como que nós iríamos continuar a operar, né, ou mesmo não operando, como que nós iríamos fazer com que nossa cadeia pudesse sair de uma maneira menos machucada possível de todo esse momento que nós estamos vivendo. E aí eu falo a cadeia, porque eu olho para frente, olhando nossos parceiros de negócio, temos franqueados, parceiros de longa data, tenho revendedoras, tenho distribuidores de nossas marcas, onde nós buscamos prestar um auxílio. Um auxílio em várias frentes. Acho que uma frente muito importante que nós fizemos foi o auxílio de informação. Ou seja, o que existia, né? Ou seja, outro dia eu ouvi um termo, informatoxicação. Ou seja, a quantidade de informação com fakes, news colocadas, ou seja, uma crise muito grande de confiança em que acreditar e o que fazer. Nós procuramos, então, reunir todas as informações procedentes ao funcionamento das operações dos nossos parceiros de negócio e as nossas, num único local, capturando informações em nível federal, regional e estadual, para que tivéssemos um acompanhamento de todas as oportunidades e, na verdade, decretos, leis e tudo mais que deveriam ser efetuados. Num segundo estágio, auxiliamos do ponto de vista financeiro, ou seja, não só com postergação de todos os vencimentos, né, dentro dos meses de março e abril, mas principalmente também em novas compras que fossem realizadas num parcelamento a longuíssimo prazo até o final do ano para que pudessem recompor seu caixa. E o terceiro, com muitas informações relacionadas à gestão. Vocês sabem que franchising passa muito por uma questão de know-how, de como proceder com relação a determinadas situações, e nisso, então, nós procedemos toda uma indicação muito forte de como deveriam tratar com a questão das equipes, né? Ou seja, que sempre foi um foco nosso a preservação dos empregos, tanto dentro das nossas unidades próprias, como nas nossos franqueados. Varejo sente muito isso, né? Ou seja, essa questão dessa crise como um todo, mas estamos nos esforçando para que
haja a preservação do maior número de vagas possíveis dentro do nosso sistema. Tem uma questão voltada a como eles lidavam com questões de locação, também uma rubrica muito importante dentro do varejo, como que eles deveriam, então, se posicionar e negociar, seja com shopping centers ou com locatários de rua. E questões relacionadas à gestão comercial, como buscar, mesmo com uma loja fechada, buscar recuperação de faturamento, porque nós temos outros canais, né? Nós temos dentro do grupo, eu tenho um canal de venda direta que também atua, e tenho o canal de e-com, e nesse momento são os canais que estão entregando um pouco de faturamento para que possamos passar por esse momento, e coisas relacionadas a diversas despesas que eles têm no seu gerenciamento. Não olhamos só para esse lado, Carlos, mas também olhamos para o outro lado, o lado dos nossos fornecedores, né? Ou seja, tenho visto muita coisa sendo falada, o pessoal, não, só vou falar com o fornecedor daqui a 90 dias, o que eu acho uma inconsequência. Isso daqui não pode ser motivado um calote generalizado, pelo contrário, a gente tem que estender as mãos e ver a melhor maneira de passar por isso. Então, estabelecemos nossos fornecedores estratégicos em grandes, médios e pequenos, e com eles buscamos soluções para que pudessem não só passar por esse momento, mas também estarem preparados para um momento de retomada, né, que começa a acontecer de uma forma lenta e gradual, mas virá numa intensidade maior para frente. Então, é muito importante olhar para a cadeia também, porque vai fazer muita diferença no processo de retomada. E o terceiro pilar que nós olhamos é o pilar social. É uma prática que já é feita no Grupo Boticário, posso dizer, desde a sua fundação, há 43 anos atrás, com a marca O Boticário, sempre um olhar muito mais estendido do que o nosso próprio negócio, um olhar voltado à sociedade. E com isso, nós fomos uma das primeiras empresas a se posicionar com doações. Fizemos e estamos fazendo uma doação expressiva de álcool gel, né, e sabonete líquido. Para você ter ideia, são mais de 216 toneladas desses produtos sendo enviadas a órgãos públicos de saúde, sendo enviada a comunidades em estado vulnerável, comunidades carentes ao longo de todo o Brasil. Nós atendemos essas comunidades por mais de 15 estados aí, ranqueando quais seriam os estados que teriam uma maior fragilidade. Fora isso, que foi um movimento muito importante, nós também trabalhamos com a questão de doações de equipamento, de recursos para equipamentos, respiradores, EPIs, para a Federação das Santas Casas, aqui do Paraná, e também com um auxílio voltado à alimentação dos asilos, né, esses lares idosos que também sofrem, nesse momento, uma contenção bastante importante em suas receitas de contribuições e outras coisas. Tomamos participação também em alguns outros movimentos, como, por exemplo, o Não Demita, nessa questão, esse movimento lançado para que, pelo menos por 60 dias, não houvessem demissões dentro de todo o quadro das empresas que eram signatárias disso. Nós fomos uma das primeiras empresas também a tomar frente desse movimento. E também um movimento bastante interessante, que é o Compre do Bairro, né? Ou seja, onde eu busco, juntamente com outros embaixadores, fazer com que as pessoas prestem atenção na importância de comprarem dos pequenos e médios comércios dos seus bairros, para que eles possam sobreviver e continuar gerando renda e oportunidade de empregos dentro de seus bairros. Isso do lado empresarial. Você perguntou também do lado pessoal. Do lado pessoal, a gente estava brincando um pouquinho aqui, estava falando com a Fernanda e com o Alberto, né? Ou seja, que no fundo o home office virou family office, porque é um misto de trabalho, que a gente está trabalhando. Acho que todos nós tínhamos já uma carga muito importante de trabalho antes, agora está sendo dali para mais. Porque praticamente a gente está dormindo no escritório, né, Fernanda? Estamos aqui, praticamente dormindo no escritório. E aí, com formas interessantes, seja, muito esforço, mas também tendo a oportunidade de conviver com a família de uma maneira mais intensa, né? Eu não me lembro, eu tenho 2 filhos pequenos, um com 2 anos e 8 meses e outro acabou de completar 1 ano, e eu não me lembro algum momento fora férias, de 2 semanas, que eu pudesse ter um contato tão intenso, porque volta e meia alguém abre a porta do meu escritório, entra aqui, né, para papai e quer me ver quem está na câmera, quer dar um oi. Então, essa tem sido a parte boa, o aumento do convívio. Mas é importante também não só com essa parte, mas com relação à nossa saúde, nossa cabeça. Então, tenho procurado manter minha rotina, tenho procurado, acordo cedo, procuro fazer minha corridinha, minha ginástica para manter a saúde em dia, tomo um banho, passo um bom perfume, que também faz parte dos meus hábitos para fazer minhas lives, importante, né, se sentir bem, estar com a autoestima elevada dentro disso, né? E fazer com que também a gente tenha alguns momentos para poder cuidar da cabeça também, né? Ou seja, poder assistir um bom filme em algum momento, né? Tomar um vinho, tentar ao mesmo tempo trazer um certo relaxamento para essa jornada diária que nós temos aqui. Legal. Não, eu fico aí escutando e a gente já começa a associar na nossa vida, né? Todo mundo enfrentando
as mesmas dificuldades pessoais, né, trazendo para casa isso. Tem o lado positivo, acho que a integração com a família, sem dúvida alguma, mas a gente tem que ter o cuidado, acho que foi um ponto super importante. E parabéns também pelas ações aí do grupo no contexto social, acho que isso é super relevante nessa hora e nós temos que nos ajudar, né. E Fernanda, vamos falar com você aí. Acho que na mesma linha do que o próprio Arthur colocou, né, se a gente pega a Alpargatas como complexidade, business global, presente em vários continentes, várias marcas, cada lugar uma estratégia, um mercado, momentos diferentes dessa pandemia chegando, né, enfim, mesma coisa, como é que vocês aí na Alpargatas encararam isso, como é que foi o impacto, e tu mesmo como pessoa, né, Fernando? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, é sempre um prazer esse tipo de bate-papo, porque você escuta as outras pessoas, descobre que não é só você que está passando pelas coisas, reflete, claro, né, tanto sobre o impacto disso na sua vida profissional quanto na pessoal, então independente da audiência, é sempre gostoso esse tipo de bate-papo, então obrigada pelo convite, é um prazer. A Alpargatas, como você falou, né, acho que a Alpargatas teve sofreu o impacto como todas as outras empresas, talvez tendo tido um cheiro do que estava vindo um pouquinho antes, porque a gente tem operação na Ásia e então a gente viu a China fechar, né, nosso escritório em APEC fica em Hong Kong. A gente viu a China fechar, a gente viu o que começou a acontecer lá, e aí é aquela onda que vem vindo, você só não sabe que horas ela realmente chega, né? Então, o movimento começou lá, passou pela Europa, veio para as Américas, e muito similar ao que o Arthur acaba de descrever, a gente começou a botar um protocolo de atividades para funcionar. Então, a primeira coisa, assim, antes de entrar em detalhes, que pode ser até meio chato, o que eu acho que é o mais importante é que hoje, né, quando a gente olha para trás e onde isso começou lá em março, chegando no Brasil, né, e o Brasil começando a reagir, porque afinal de contas a gente sentiu o impacto na Ásia, mas nosso quartel, né, nosso headquarters é aqui no Brasil. Então, se eu voltar para março e olhar hoje, o fato é que a gente se adaptou numa velocidade incrível, né? A gente acho que teve muita sorte de que a gente já vinha fazendo mudanças muito importantes na empresa desde o ano passado, uma série de mudanças, né? E aí quando isso aconteceu, a gente estava, eu não vou dizer pronto, porque eu acho que nunca sem precedentes foi tão bem aplicado a nada, né? Realmente o que a gente está vivendo é uma situação sem precedentes na história, e por mais que você tenha um monte de gente aí querendo fazer paralelo, porque pós-Segunda Guerra, pós 11 de setembro, a recessão de 2008, 2009, o fato é que a gente nunca viveu uma coisa como essa. Então, sem querer diminuir a importância disso, o fato é que hoje, onde a gente estava, nos permitiu nos adaptar muito rápido e virar a empresa para administrar essas águas turbulentas. Então, passamos pelas mesmas coisas, fecha as lojas. O mantra sempre foi proteger a saúde das pessoas, proteger a saúde dos negócios, né? A gente é quase um mantra de abertura de todas as nossas reuniões de comitê de crise. Proteger a saúde das pessoas, proteger a saúde dos negócios. E isso veio muito naturalmente se embedando aí no nosso dia a dia desde que isso começou. Então, e aí é bobagem, mas não é. A reunião de comitê de crise começa pelo nosso diretor de gente, dando para todo mundo as notícias do dia, do que está acontecendo com as nossas operações. Então, fecha as lojas, coloca todo mundo que dá para colocar em home office, né, ou em family office, ou office at home, como a gente estava falando agora há pouco. Examina as operações, não só Fabris, mas logística também, né, que tem um impacto fenomenal, centros de distribuição,
e começa a se preparar para isso, né? Então, como a gente já vinha fechando loja na Ásia, vinha fechando loja na Europa, agora já estamos reabrindo lojas na Europa, estamos abrindo lojas na China, a gente começa a ver essa nova onda que vem aí, né? Então, todos esses protocolos colocados no lugar e rapidamente, uma vez que a gente organizou o time, como a gente ia trabalhar, teve acho que 3 iniciativas principais. A primeira como que a gente se organiza para administrar esse presente que vai ficar volátil por muito tempo, né? O que vale hoje. Ontem a gente começou o dia e quarta, quinta e sexta era uma agenda normal dos últimos 2, 3 meses, reunião começa às 8, acaba às 9 da noite, né? E ontem à tarde decretou-se feriado na cidade de São Paulo e tem que reorganizar tudo e mudar um pouco o plano. Então, como que a gente organiza um time para viver nesse presente que é volátil? Como que a gente organiza um time para olhar para o futuro, né? Então, a gente já vem fazendo algumas conversas, a gente tem um time exclusivo olhando para o futuro e desenhando todos os possíveis cenários e pegando os aprendizados desses, né? Olhando, eu estou fazendo daqui para cá porque eu estou olhando o mapa mundi mentalmente na minha cabeça, e no mapa mundi a Ásia está aqui, né? Então, vindo da Ásia para cá, tem learnings que a gente pode aproveitar e tentando desenhar o que poderá ser esse novo normal, e a verdade é que ninguém ainda tem muito perspectiva do que vai ser exatamente, o que fica, o que não fica, coletando muita informação, né? A gente tem feito, a gente tem produzido relatórios, mudança de comportamento, trends de busca, trends de comércio, então tentando realmente tentar tomar decisões ou desenhar caminhos o mais possível com base em fatos e dados. E uma terceira iniciativa que é lembrar que a gente vive em sociedade, não apesar da sociedade, né? Que para Alpargatas não é uma novidade, né? Uma empresa centenária, que dá muito orgulho de pertencer, porque é uma empresa que tem uma atuação social muito relevante já há muitos anos, né? Acho que ouvindo o Arthur falar do Boticário, a Alpargatas é muito parecida, né? Uma empresa brasileira com muito orgulho de ser brasileira, uma atuação incrível em comunidades vulneráveis através do Instituto Alpargatas já de bastante tempo. A gente é o maior empregador da Paraíba, então a gente entende bem que tem regiões do Brasil que vão sofrer esse momento de um jeito diferente. Então a gente vive em sociedade, não apesar da sociedade, o que a gente pode fazer, né? A gente não usa álcool na nossa manufatura, mas a gente usa tecido, a gente fabrica calçado, então a gente fez uma virada para entregar nesse universo que a gente conseguia. Então, a gente já produziu mais de 1 milhão de máscaras, 1,5 milhão de máscaras hospitalares, a gente fez uma parceria com a Braskem e com a Fitesa, e tem um outro parceiro nosso, Global Fit, que faz elásticos, então a gente produziu 1,5 milhão de máscaras de uso hospitalar. A gente está comprando 10 respiradores a pedido da Prefeitura de Campina Grande, de novo, Campina Grande, Paraíba, nossa maior operação fabril, e um dos estados aí que está sofrendo bastante no Nordeste. Estamos comprando 10 mil testes para a Prefeitura de Montes Claros, é uma das nossas outras fábricas, é Minas Gerais. Doamos tecido para fazer jaleco, a gente fez em 24 horas, a gente fez um molde e entrou em produção de um calçado específico, que não é um produto que a gente vende, é um calçado específico para uso por profissionais da saúde em hospitais, e aí a gente fez uma mega atuação em comunidades vulneráveis, né? Então, através de Havaianas e através do Instituto Alpargatas, a gente já doou mais de 500 mil itens de primeira necessidade aí em 5 favelas, em 5 capitais do Brasil e nessas cidades que a gente atende através do IA já faz algum tempo. E hoje a gente acaba de anunciar que a gente se juntou ao Todos pela Saúde, que é uma iniciativa do Itaú Unibanco, lembrando que a Itaúsa acionista em ambas as empresas, e a gente está doando 5 milhões de reais através do Todos pela Saúde e 1 milhão de máscaras de Havaianas, máscaras de tecido para uso pela população, que vão ser distribuídas aí também pelo Todos pela Saúde. Então, é o mínimo que a gente pode fazer.
né? Nós temos uma preocupação também, só para não deixar passar, a gente também tem uma preocupação com o segundo vírus que atinge a humanidade nesse momento, que é o vírus do fake news e da má informação, ou então das más intenções, né? Nós estamos vivendo 2 pandemias ao mesmo tempo, e aí nós cuidamos dela tanto para dentro quanto para fora, né? No limite do que a gente consegue. Para dentro, uma iniciativa muito similar à do Boticário, organizar o máximo possível de informações para os nossos colaboradores, são 18 mil colaboradores, para que eles consigam ter um lugar de referência para aprender mais sobre esse assunto. E para fora, uma das comunidades com as quais a gente trabalhou, que é a Favela do Alemão, no Rio de Janeiro, hoje é difícil porque não existe um censo, né, mas parece ser a maior favela do Brasil em população. A gente fez uma doação de equipamentos para o coletivo Papo Reto, que opera lá, e eles criam conteúdo em áudio e vídeo para difundir informação mais confiável dentro da Favela do Alemão, e eles também dividem isso com outras comunidades do Brasil. Então, é a tentativa de uma empresa, né, de tentar atuar, de fato, para a sociedade nos âmbitos que ela pode. A outra coisa que a gente fez na Espanha, que é onde fica a nossa operação Europa, Middle East e África, a gente fez uma doação de 100 mil euros para o maior hospital da Espanha. Todo mundo acompanhou as notícias sobre a Espanha, foram muito tristes, né, eles viveram momentos muito difíceis, estão começando a reabrir agora, e a gente fez isso também. Tudo isso, né, enquanto você está vivendo isso como executiva da empresa e participando dessas conversas, por mais que eu esteja, né, eu estou isolada como todo mundo, eu estou dentro de casa há 2 meses, eu moro sozinha, então eu tenho uma vantagem aí por não ter crianças enfiando a cabeça nas minhas reuniões, ou não ter que dividir o espaço com alguém outro falando alto, então isso é uma vantagem. Eu tenho uma desvantagem que é bastante solitária. Eu tenho muita sorte porque eu moro no mesmo prédio que a minha irmã, meu cunhado e meu sobrinho, então eu tenho tido alguma convivência de família, mas é duro, né? E aí quando você vai passando por todas essas coisas e até nesse momento da atuação social, você não se dá o direito de reclamar, né? Então, eu não reclamo, eu me considero uma participante dessa pequena porcentagem da população mundial que tem a sorte de ter teto. Eu estou trabalhando, eu estou produtiva, meu trabalho está sendo bacana para mim e para outras pessoas. De uma certa forma, eu me considero contribuindo também, até contribuir de fato na física. E sim, mudei minha rotina, é aquilo, a gente não está trabalhando de casa, a gente está trabalhando em casa. Então, não é que a gente tem um escritório montado, perfeito na nossa casa, a brincadeira do Arthur, né, a gente está dormindo no escritório, nós estamos dormindo no escritório, tomando café da manhã, almoço, jantar no escritório, e isso é um choque, né, um choque no comportamento, porque as pessoas estão dentro da nossa casa, né, e eu acho que isso tem essa, né, você vai se adaptando, mas tem um monte de coisa que eu acho que dá para aprender nesse período, e eu estou tentando ter essa atitude. Tenho tentado, no limite, me manter saudável também, não estou com essa disciplina toda de sair para correr todo dia, mas, óbvio, né, como a maior parte também das pessoas que podem, assistindo muitas séries e filmes, essa parte eu estou tentando, se fica uma dica pessoal, escolher coisas que sejam bem fora da casinha, assim, ou então, se for um conteúdo mais sério, por exemplo, a série do Michael Jordan, que eu amei, alguma coisa que possa desligar meu cérebro do que eu passei o dia inteiro vivendo, ligar meu cérebro numa outra frequência e enriquecer minhas sinapses mais para frente. Perfeito, não, eu fico te escutando e fico pensando assim, todos nós temos um pouquinho de cada um, né? Porque a gente passa o dia realmente, a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo também, sem dúvida alguma, se identificam. E para mim tem 2 pontos chave que vocês dois colocaram. Primeiro, é um grande orgulho ver 2 empresas de tanto impacto em brand no Brasil, né? Ou seja, a visão da sociedade normalmente são empresas de uma perfeição de execução, de marca, né? Empresas protagonistas no que fazem, e por outro lado ver o quanto da preocupação social, né? Ver o quanto são companhias que têm esse retorno à sociedade, seja como empresa, seja nós mesmos aqui como indivíduos, né? Olhando
você, Fefe, e o Arthur comentando, a preocupação com pessoas também, isso aí, né? A Salesforce tem um slogan que é doing well, doing good, ou tradução direta é fazer bem, fazendo bem. Eu acho que isso talvez é um dos as grandes mensagens que grandes companhias como a de vocês estão deixando para a sociedade. Parabéns de novo aí. Obrigado aí também pelo teu tempo. Alberto, cada vez vai dificultando mais, né, para que tu fale agora, porque depois dessas duas introduções aqui, eu acho que para ti passa um filme, né, porque existem as questões geográficas, eu sei que tu avaliou muito a questão geográfica, até mesmo os negócios da China e etc, que vocês estão bem engajados. Sei também a questão de quanto tu acompanhou essas semanas aí que o varejo passou. Como é que na tua visão está o panorama de uma forma um pouco mais ampla, saindo de uma indústria específica, mas olhando sobre esse impacto, né? Como é que tu entende isso enfim, só para a gente dar um início. Obrigado de novo pelo teu tempo aí. Ok, Bush, obrigado pelo convite. Bush, Kiss aí, parabéns pela iniciativa da Salesforce. Arthur, Fê, foi um prazer estar aqui com vocês, né, dividindo essa conversa. Olha, como foi colocado, né, nós estamos vivendo uma situação absolutamente sem precedentes, sem referências. Tudo que acontece no mundo dos negócios, no ambiente dos negócios, quando as empresas são confrontadas com desafios repentinos, né, com mudanças de cenário, mudanças de ambiente, situações extremas, elas se espelham e se escoram um pouco nas referências. E, de fato, nós não temos referência para esse enfrentamento do que nós estamos vivendo, né? Porque nós nunca tivemos simultaneamente o mundo inteiro paralisado por nenhum evento. Mesmo nas guerras, as guerras um fronte onde havia combate, onde não havia combate, havia vida normal. O mundo nunca parou simultaneamente da maneira como nós estamos parando e nunca ficou tão impotente da maneira como nós estamos tentando lidar com tudo isso. Então, é óbvio que não tem uma agenda para isso. Não existe um manual, uma cartilha, e não existe aonde você buscar a inspiração para tentar reagir rapidamente. E isso tem tirado. E é muito rico ver o que está acontecendo. Agora, é claro que a gente consegue já enxergar o processo um pouco em perspectiva, porque nós temos outros países em estágios diferentes do que nós estamos vivendo hoje. A Ásia viveu primeiro a situação com quase nenhuma informação e tendo que descobrir tudo da pior maneira possível, né, que é tentativa e erro. Já estão voltando a operar, a consumir e a viver muito longe do que pode se caracterizar como normalidade, mas é algo que pelo menos permite uma agenda de cenários e de ações por parte das empresas de como é que nós vamos lidar daqui para frente, pelo menos com essa fase transitória. A Europa está começando a viver isso agora. Eu tenho, por questões pessoais, familiares, acompanho a situação na Itália desde o primeiro dia, diariamente, muito de perto, toda a minha família mora lá, minha mãe mora lá, eu tenho amigos, parentes, negócios, e eles ontem finalmente reabriram o comércio. Então, o varejo na Itália recomeçou ontem, o food service na Itália recomeçou ontem, os bares e restaurantes, as atividades religiosas. Como que eles vão conseguir, porque é um esforço individual, né, não existe a prevenção imposta, existe a consciência individual, se eles vão conseguir ter uma atividade econômica retomando e com um mínimo de atividade social retomando, sem um risco de repique, de retorno ou coisa. Nós estamos vivendo agora, provavelmente, a curva que nos levará ao pico. Então, é o pior momento possível da pandemia. O Brasil teve algumas vantagens, o aprendizado do que vinha acontecendo, que nos trouxe três ganhos fundamentais, né? O primeiro é que o Brasil, com todos os percalços e toda a desorganização, desarticulação, falta de coordenação, liderança, diálogo, bom senso e tudo que a gente pode colocar na mesa, o Brasil achatou a curva. O Brasil conseguiu se antecipar e tomar medidas que outros países tomaram no meio da emergência em caos e colapso geral. Isso faz toda a diferença. O Brasil teve um pequeno tempo de 4 a 6 semanas para preparar melhor estruturas sanitárias, estruturas hospitalares, protocolos médicos, e as próprias empresas se prepararam minimamente para o que sabiam que talvez pudessem enfrentar. E o Brasil, de certa forma, se beneficiou da curva de aprendizado nos protocolos médicos.
porque há um aprendizado contínuo. O índice de tratamento, embora não se tenha tratamentos definitivos, mas o índice de enfrentamento do ponto de vista clínico e médico está muito diferente hoje do que foi na China, do que foi na Europa. Nós estamos acertando muito mais. É claro que isso com todas as limitações e restrições do Brasil. Do ponto de vista dos negócios, o que eu vejo claramente essa crise não afeta de maneira homogênea setores, mercados e empresas. Setores tiveram impactos completamente diferentes. Se nós pegarmos 2 casos aqui do Grupo Boticário e Alpargatas, são os mais sacrificados. Consumo discricionário e bens de consumo discricionários foram os mais afetados em todas as esferas. O varejo completamente congelado, paralisado, com operações fechadas, o consumo despencando, as pessoas com uma retração brutal, e tudo que não é essencial foi muito afetado. E, obviamente, que não dá para comparar a agenda de uma empresa que está num setor como esse de uma agenda que está no varejo alimentar ou na cadeia alimentar, que foi uma cadeia que não só não caiu, mas aumentou a demanda, principalmente no consumo dentro do lar. Então, a agenda dos supermercados era de protocolo operacional, segurança, sobrevivência e rever toda a cadeia de abastecimento e reorganizar rapidamente a gestão. A agenda dos setores híbridos, que preservaram uma parte considerável da sua operação, como o setor PET, com materiais de construção, foi parcialmente encontrar alternativas para manter o negócio rodando, parcialmente cuidar da segurança das operações. E os setores sacrificados foram para uma agenda de inovação e criatividade que eu, pessoalmente, nunca vi. Em mais de 30 anos lidando com empresas de varejo, negócios de varejo e próximos de negócios de varejo, eu nunca vi as empresas se movimentando na velocidade, com desprendimento, agilidade e capacidade de encontrar soluções para problemas que, se fossem colocados como cenários ou situações hipotéticas de negócio, jamais teriam sido enfrentados com a coragem e a velocidade que as empresas enfrentaram. Então, dito isso, você tem reações muito diferentes. Primeiro, porque empresas foram impactadas diferentes, mas mesmo dentro dos setores, regiões e situações de negócios, a gente vê empresas, e aí você vê a herança, o DNA cultural e de lideranças. Não são todas as empresas que reagiram com o nível de consciência, equilíbrio e visão de stakeholder que acabamos de ver aqui relatados naquilo que o Grupo Boticário e Alpargatas fizeram no enfrentamento da crise. Existem empresas que foram muito mais radicais na agenda de proteção do caixa, sobrevivência financeira, liquidez e proteção do negócio e do acionista, e empresas que, obviamente, tinham situações de resiliência e capacidade de suportar a situação muito mais sacrificada, que, obviamente, tiveram que ir para agendas mais enérgicas e extremas. Mas as empresas que tiveram esse equilíbrio, esse bom senso, essa capacidade de não tomar decisões extremas antes que elas fossem absolutamente indispensáveis, eu acredito que colherão a médio e longo prazo, tanto no engajamento, no envolvimento, no nível de relacionamento que terão com seus stakeholders, como na recompensa pela relação com os clientes. Eu acredito que as marcas serão recompensadas a médio e longo prazo. A partir daí, o que eu estou vendo na prática é uma agenda de aceleração na transformação digital brutal e naquilo que é a essência da transformação, que não é só o aumento de participação de canais digitais ou digitalização das vendas, é a mudança cultural e organizacional. As empresas estão mudando na maneira de funcionar, na maneira de se organizarem, na maneira de trabalhar dados e perspectiva de cliente, na maneira de definir problemas, prioridades e enfrentar os problemas, de organizar as pessoas em equipes multidisciplinares, destruíram os silos, derrubaram as paredes, compartilham dados, dividem indicadores, enfrentam as coisas. E o que eu mais escuto de líderes de negócio hoje estamos nos movimentando como uma startup. Nós temos coragem, nós temos velocidade, nós assumimos riscos, nós delegamos confiança, deixamos as pessoas ousarem e nós estamos testando e aprendendo 2, 3, 4, 5 coisas por semana, na qual algumas estão dando muito certo, mais do que imaginávamos, e nós estamos transformando nossa empresa. Não sabemos o que seremos na volta de tudo isso, mas certamente não seremos a mesma empresa que éramos antes. E eu acho que isso vai deixar legados muito positivos. Então, está doendo muito, está batendo forte, será muito duro do ponto de vista econômico e para muitas empresas a agenda que vem pela frente é uma agenda muito, muito crítica, de sobrevivência e de adaptação, mas eu também acredito que isso está fazendo as boas empresas serem muito melhores
Eu acredito que as empresas que tinham uma dificuldade de conseguir acelerar a agenda de transformação e equiparar a sua plataforma de inovação e de digitalização da cultura e da organização estão tirando esse gap numa velocidade brutal. E eu acredito que, da mesma maneira que as empresas não entraram de maneira homogênea da crise, não sairão de maneira homogênea dela. Empresas sairão machucadas, algumas sairão diminuídas, muitas sairão talvez sem capacidade de sobrevivência e vão desaparecer como em toda a crise, mas eu acredito que algumas empresas sairão muito fortalecidas, revigoradas e renovadas. Não, perfeito. Exatamente. Esse é o grande, se dá para chamar de legado que talvez fique, o ativo que possa ficar disso tudo, eu acho que é a superação, né, corroborar com as estratégias que estavam corretas, com o mindset, com o pensamento correto. Obviamente isso não é privilégio da maioria, né, mas sem dúvida nenhuma, quanto menos ordinárias as companhias continuarem nas suas estratégias, mais elas vão poder entregar para o consumidor, para o seu cliente, para a sociedade, um ambiente muito melhor. A gente, é interessante porque essa aceleração cultural do consumidor, de certa forma, essas empresas, e principalmente se eu pegar Boticário, se eu pegar Alpargatas, como é que vocês, Arthur e Fefa, estão enxergando essa volta agora à reabertura, que a gente espera que seja o mais rápido possível, né? E depois, logicamente, a agenda de crescimento e tal, o consumidor que vocês vão passar a encarar lá na frente, né? São consumidores com evoluções de hábitos, né? Direcionamentos diferentes, um padrão social diferente. Como é que vocês se organizaram e como é que vocês estão vendo, principalmente, esses próximos passos aí? Então, deixo essa pergunta para vocês dois aí. Arthur, primeiro as mulheres. Falar. Então, por favor, Fefa. Acho que a Fefa, você tá com o fone aí no mudo, Fefa. Você só ficou no mudo aí. Agora voltou. Não voltou, Fefa. Não voltou. Vamos fazer o seguinte, Fefa. Eu passo para o Arthur e aí você pode reconectar para... Perfeito, obrigado. Joia. Bom, acho que essa retomada, né, que nós estamos falando, ela passa essencialmente, nesse momento, por duas palavras. Uma palavra é segurança. Como nós vamos poder oferecer segurança para as pessoas que estão trabalhando, que estão operando conosco em todas as áreas, e principalmente nas áreas que têm contato maior com o público consumidor. E uma segurança também muito importante para essas pessoas que estão retomando, né, a sua saída de casa, retomando gradativamente seu hábito de consumo, que elas também possam ter confiança e saberem que estão entrando em ambientes muito seguros, né? Segurança, hoje em dia, passa a ter um valor para o consumidor, para todos nós, mas para a questão dos consumidores, muito, muito grande dentro disso. E, obviamente, que vamos ter mudanças, porque nós todos estamos mudando a forma, né? Nós estamos mudando a forma e aprendendo como nós interagimos entre nós estamos mudando a forma como nós consumimos produto, nós estamos mudando a forma como nós trabalhamos, e isso vai trazer consequências, né, de hábitos para nossas atividades futuras, né? Eu brinco que, será que nós vamos virar orientais, né? Ou seja, que beijo e abraço vai passar longe, que a gente vai chegar em casa, a primeira coisa que vai fazer vai tirar o sapato na porta, vai correr tomar um banho para que a gente tire as roupas que vieram contaminadas da rua e para depois poder se dirigir às pessoas? Pode ser, mas é duro, porque nós somos latinos, né? Nós gostamos do toque, nós gostamos do contato. Então, tudo isso vai influenciar esse novo formato. O que já tem hoje, né? A gente sabe que esse consumidor, ele ganhou confiança na compra digital. Um modelo que antes para ele, para uma boa parte, estava distante, diria, ainda. Tinha muito receio de fazer a aquisição de produtos e insumos através do meio digital, seja por uma questão de desconhecimento como funciona, seja por uma questão de confiabilidade em entregar seu meio de pagamento, cartão de crédito para lá. Com essa virada aconteceu de uma hora para outra, né? Ou seja, muitas coisas nós fomos jogados, assim como nós fomos jogados na questão do trabalho, do home office, para estarmos dentro de casa, também esse consumidor se viu de uma forma que ele poderia só fazer aquisição de produtos no primeiro momento via digital. E ele passou a ter essa experiência, o que foi um lado bastante interessante, porque ele viu que não morde, que funciona. Talvez o nível de serviço não esteja o mais adequado por questões de gargalo logístico que nós estamos vivendo agora, mas ele viu que dá para conviver com isso. Então, o que bom para nós, tipo,
Na primeira semana, eu tive 34% de novos consumidores entrando nos nossos canais de e-com para realizarem compras nas nossas marcas. Um número bastante importante, ele vem crescendo ao tempo. Então, tem essa questão de como se dará da interação através desse canal, que ele passa a ganhar espaço, mediante o retorno, ele passará para ganhar espaço, mas também como se reconfigurarão os outros canais. Porque a loja também vai continuar tendo esse papel importante. Não é que as lojas vão deixar de ter relevância. Elas vão ter um outro papel, um papel mais ampliado. A loja passa a ter um papel, além de realizar a venda tradicional, ela passa a ter um papel de ser a grande contadora de histórias, de experiências da marca. Ela passa a ter o papel de ser o grande ponto não só de contato, mas de confiança do consumidor com uma marca, onde ele pode recorrer, seja desde uma simples evolução até outros pontos que ele queira falar, como também tem a questão dela ser um hub logístico, né? Porque a partir dela se dará entrega para os consumidores que fazem as compras, seja através do e-com ou por outros meios digitais que foram desenvolvidos ao longo dessa jornada aqui, né? Então, esse retorno de volta, para mim, ele se dará de uma maneira bastante gradual, né? Tem pessoas que no começo da crise estavam olhando e dizendo, nossa, vai durar 3 meses, é um soluço com crédito que a gente vai voltar para março lá. Lê do engano. Nós vamos voltar para um espaço diferente, né? Uma questão onde os hábitos foram modificados, as preocupações foram modificadas, a renda será modificada, ou seja, acho que nós vamos enfrentar, a primeira onda foi o vírus, agora nós vamos ter um segundo momento que é com relação à renda das pessoas, essa questão do desemprego aumentando, essa questão das preocupações que eles têm com os itens mais essenciais nesse momento e como eles estão se relacionando com a questão de consumo e suas vidas agora, faz com que tenha um olhar muito forte para a renda também nesse momento e, obviamente, tem uma busca por compras chamadas smart choices, né? Ou seja, as compras inteligentes, onde ele consegue ver um bom benefício nas compras que ele realiza com as marcas, ou seja, mas de volta, para mim vai ser um processo mais lento. Se você imaginar que você entra hoje numa loja e eu posso botar, dependendo do tamanho da loja, 5, 6, 4 pessoas por vez dentro, e do lado de fora tem que ter uma fila de 7 pessoas com espaçamento de 1,5 metro, pelo menos, como aconteceu nas pequenas reaberturas que nós tivemos agora nesse Dia das Mães, é um novo formato. É um novo pensar. Exato. A vantagem que a gente tem, já passo a bola para a Fernanda, é que o Brasil é um país tamanho continente. Então, a abordagem que nós podemos ter pode ser diferenciada por cada município brasileiro. Essa questão de estabelecer uma política única para tudo, eu acho altamente prejudicial, porque existem municípios, cidades, onde nós temos casos bastante graves, e tivemos municípios onde praticamente não existia nenhum caso de contaminação dentro disso. E ambos foram submetidos ao mesmo protocolo. Então, acho que se a gente puder olhar, olhando para dados, como o Alberto trouxe, né? Ou seja, nós fazemos isso dentro do processo, não só de fechamento, mas o apoio das nossas reaberturas junto aos nossos franqueados. Nós criamos uma matriz onde passa número de pessoas contaminadas por município, número de óbitos, número de leitos disponíveis, aceleração de contaminação ou não, ou seja, alguns dados que nós analisamos para entender se esse município está em condições, independente de qualquer manifestação de prefeitura, de governo, sobre isso, que ele pode decidir por abrir ou fechar, a gente olha e tenta seguir de forma conjunta, mas o nosso passa a ser soberano muitas vezes, porque nós temos essa análise e mais análise do franqueado que tem o pé na região. Então, isso faz com que muitas vezes tenha sido falado, não, agora pode ser dada a reabertura, e nós optamos juntamente com o franqueado não reabrir, porque a gente entendeu que não era um ambiente seguro ainda. E posso dizer para vocês que em 95% dos casos, nós acertamos que esses movimentos nós somos contrários, logo na sequência, o município voltou atrás e pediu o fechamento. Então, vai ser um processo lento, né? Ou seja, imagino, fora essas questões que o pessoal está falando, né, da revanche dos consumidores, dessa questão de estar todo mundo em casa durante 60 tantos dias, que vai querer sair e consumir no primeiro pico, acho que na normalização desse novo normal, nós teremos gradativamente um retorno, não será numa pancada só. Você sabe, Arthur, você colocou uma questão agora, antes de passar a palavra para a Fernanda, que eu particularmente não tinha entendido a complexidade para quem está na cadeira de vocês de tocar uma operação que envolve tantas cidades ou tantos países, né? E saber que a estratégia de cada ponto de venda físico, ela pode ser completamente diferente de outra, né? Como eu comentei no início, do Work.com, o portal que a Salesforce lançou, tinha uma solução lá para fazer essas questões, a preocupação de centralizar a informação, controlar a segurança do empregado e tal. E eu olhei aquilo e aquilo me causou uma surpresa, porque quando eu vi a solução pronta, eu fui entender a complexidade de quem está sentado.
porque realmente é complexo, você saber qual funcionário que eventualmente pode ter alguma questão de saúde, etc. Então, a complexidade realmente de vocês, que não só tem a criação do produto, né, a fabricação, mas também tem o engajamento na venda, ela se torna bem mais complexa, né, obviamente. Verdade. Fernanda, conseguimos te ouvir? Eu acho que continua no mudo aí, Fernanda. Puxa vida. Quando você conectar, talvez tenta deixar fora do mudo quando você entra, talvez. Pode ser um probleminha técnico aí. Se a Fernanda conecta. Não sei, Alberto, se tu queres auxiliar em alguma questão aí, complementar. Não, ela não está entrando no áudio. Eu acredito... se a gente fala de uma agenda do que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente, né? E como tu estava falando, eu acredito que, primeiro, as empresas vão ter que ter uma capacidade incrível de trabalhar a construção de cenários e ter muita adaptabilidade. Pelas questões que o Arthur colocou, né? O impacto não será homogêneo, a saída não será homogênea, o tempo não será o mesmo e a maneira de responder não será a mesma. Então, do ponto de vista operacional, mas também do ponto de vista de planejamento de demanda, e do que, por exemplo, você já está vivendo isso, né? Existem cidades do interior do Rio Grande do Sul onde lojas estão vendendo o que vendiam antes de fechar. E existem lugares onde lojas estão reabrindo até 40% do que vendiam. E existem lugares onde abre-se a loja e o cliente tem medo de ir. Então, não dá para comparar o medo que as pessoas sentem em lugares onde a pandemia é presente, é sentida, é vivida e está próxima das pessoas, e lugares onde ela mal chegou. Então, tem que ter muita adaptabilidade, até porque isso muda muito rapidamente. Nós já vimos isso, né? O Brasil, há um mês atrás, era um país tranquilo, onde ainda se discutia se o calor aniquilaria a potência do vírus, e agora nós somos o terceiro país no mundo em número de casos e estamos caminhando para uma curva de óbitos também muito dura, né? Então, tem que conseguir, de fato, ter muito mais flexibilidade e adaptabilidade. E quando nós falamos aí daquilo que é o legado, e o que se pode, de fato, capturar de valor em tudo isso e tentar usar como algo benéfico para o negócio a médio e longo prazo, essa agenda de transformação vai passar necessariamente por uma grande revisão na cultura e nos modelos de gestão e desenhos organizacionais. As empresas têm que aproveitar essa oportunidade para se tornarem mais ágeis, mais leves, mais horizontais, com, de fato, uma quebra nos silos funcionais e orientar todos os processos a clientes, dados e a resolução de problemas, trabalhar de maneira muito mais integrada, multidisciplinar e colaborativa, colaborar muito mais em todos os níveis, internos e externos, porque a velocidade com a qual as empresas estão enfrentando os desafios e fazendo experiências e encarando os problemas torna a curva de aprendizado sozinho muito complexa. Então, tem que ser mais ágil para dentro, muito mais ágil para fora, aberto e colaborativo. E acredito que aí sim as empresas podem ter uma dinâmica de inovação naquilo que é a sua maneira de enfrentar problemas e adaptar o seu modelo de negócio, que vai transformar o que elas são. Eu concordo plenamente com o Arthur, as lojas continuarão existindo, elas mudarão de papel, e isso vai obrigar as empresas a repensar os seus sistemas de gestão e sistemas de indicadores, porque nós vamos ter que desaprender a olhar os negócios a partir de canais e silos funcionais e começar a olhar os negócios a partir de clientes, dados de clientes e como isso impacta o todo do negócio. Isso não é um exercício fácil para empresas grandes e complexas. Então, é um exercício gradual que vai ter que ser enfrentado para que você possa tomar as decisões corretas. Porque se as empresas forem tomar decisões de retorno e reabertura e manutenção de lojas com base simplesmente na venda e no resultado direto, talvez se fechem lojas estrategicamente muito relevantes e talvez se mantenham lojas que não fazem sentido numa equação onde o consumidor vai estar diferente. Então, são os dados e a perspectiva do cliente que vão direcionar as empresas naquilo que é relevante para o seu negócio. E ao repensar modelo de negócio, nós vamos ter que olhar também para plataformas, para ecossistemas, para marketplaces e para como as empresas que têm musculatura vão conseguir ir além de simplesmente serem negócios de varejo para se tornarem, de fato, plataformas diversificadas que conseguem capturar mais valor, agregando, inclusive, terceiros na sua atmosfera. E, a partir daí, eventualmente, saber também se relacionar com grandes ecossistemas, com marketplaces, que, se o digital está crescendo muito mais do que o varejo como um todo e capturando participação,
os marketplaces estão crescendo muito mais. Então, nós vamos sair com um redimensionamento de forças dentro do domínio do cliente. Essa é a questão, né? Então, e eu acredito que aquilo que abriu aí as considerações do Arthur e da Fefa deva ser uma régua para tudo isso, né? O propósito, a cultura, os valores, a visão de stakeholders e tomar decisões de negócio que estejam alinhadas àquilo que são as crenças da empresa, a sua visão de longo prazo, o seu senso maior de responsabilidade e consciência. Porque eu acredito que isso vai balizar decisões que não terão um impacto imediato, mas terão um enorme impacto na sustentabilidade e competitividade de médio e longo prazo. Então, eu espero que a Fefa tenha conseguido, nesse meio tempo, não se reconectou conosco. Não. Não se conectou, Fefa. Vamos lá, tecnologia nos pregando uma peça aí, Fefa. Tenta colocar sem o fone, sem o Bluetooth, talvez funcione. Eu vou seguindo aqui, Fefa, enquanto você tenta aí. A gente quer muito escutar, a gente vai ficar tentando aí. Aproveitar nas perguntas, eu vou trazer uma pergunta aqui. Bem, teve algumas perguntas, eu estava olhando agora aqui, enquanto você estava colocando, Alberto. Teve uma pergunta da Flávia aqui, que eu acredito que você e o Arthur já responderam antes, né? Que a pergunta era como a gente está ficando hoje em casa, se reduziu o consumo, descobriu que se precisa bem menos para viver, vocês acham que de alguma forma geral o consumo iria mudar? Eu acredito que isso já foi permeado. O Daniel, ele colocou uma pergunta que eu acho que é pertinente aí, Alberto, talvez. Mas Bush, só uma parte nessa primeira pergunta da Flávia, tem que tomar muito cuidado, que é um pouco o que o Arthur estava falando antes. A gente tem que evitar assumir premissas definitivas em coisas sobre as quais a gente não tem a menor ideia de cenário. Então, não dá para decretar a priori que as pessoas sairão disso com um comportamento completamente transformado definitivamente. Uma coisa é você dizer o seguinte: sairemos com crise, desemprego, queda de renda e uma racionalidade maior como uma régua geral. Sim, inevitável. Outra coisa é assumir mudanças definitivas de comportamento, hábitos, estilos de vida, e que só vão ser passíveis de fato, uma avaliação mais profunda quando nós chegarmos num estágio de superação e domínio e controle da pandemia. Porque eu tenho dito muito o seguinte: para mim não existe novo normal na transição. Para mim existirá um novo normal quando nós tivermos dominado, ou por perda de força, ou por vacina, ou por tratamentos, o vírus, e nós podemos, de fato, redefinir a maneira de viver sem a pressão do vírus, o medo do vírus. Então, enquanto nós tivermos restrições, limitações e uma série de medos nos rodeando, não existe normalidade. Existe uma série de limitações e cerceamento de tudo que nós fazemos, o que obviamente vai impactar o consumo. Então, eu seria bem cauteloso e teria muita gradualidade ao assumir mudanças definitivas de comportamento antes que a gente possa entender como o mundo vai se comportar na saída disso. Posso testar meu áudio? Agora entrou? Aí, Fernando. Olha, se tiver alguém na Microsoft assistindo essa live, era bom dar um tapa no Skype, porque eu passo o dia em Webex, em Zoom, em Hangout e funciona. Eu não queria repetir nada que já foi dito, porque acho que acho que a gente tem, né, as pessoas que estão assistindo e a gente já tem muita coisa para pensar, mas quando a gente fala desse usuário que vai sair lá do outro lado, né, quando a gente sair do outro lado dessa tempestade, eu acho que tem alguns pontos que são muito importantes para a gente levar em consideração. Acho que, primeiro, o fato de que a gente vai entrar, e aí não sou eu que estou dizendo, o Banco Mundial, a McKinsey, o Boston Consulting Group, todos os caras que, né, têm unidades estudando isso o tempo todo, uma recessão que vai durar aí potencialmente 2 anos, que nós vamos viver numa situação diferente de consumo. Eu acho que a gente tem que entender que os seres humanos, ao viver nesse contexto, eles vão repensar um pouco a equação de valor, né? Então, seja essa pessoa compradora na hora que ela está pensando em comprar uma sandália Havaianas, na hora que ela está pensando em comprar um perfume do Boticário, ou na hora que ela está pensando em pedir um delivery ou trocar a televisão dela, o fato é que ela vai viver uma nova equação de valor.
E na hora que ela começar a repensar a equação de valor, outros itens vão ser os elementos que vão compor a equação de valor dela vão ser um pouco diferentes. E eu não sou futuróloga, nada disso, mas a gente tem estudado muito e feito muita pesquisa com o usuário final, conversado com muita gente, de gente que faz trend spotting e trend tracking com jovens, geração Z, até quant com consumidor, ser humano normal, né, sem se preocupar necessariamente com a quebra de faixa etária, né. A marca vai ter um peso enorme, né. Nós vamos potencialmente viver num universo que vai para coisas onde eu não tenho uma marca que contribui para a minha equação de valor, eu vou para o white label, eu vou para o mais barato, eu vou ser super prático, e isso é muito similar ao que aconteceu pós-recessão 2008, 2009, que o Brasil viveu muito pouco, mas eu morava na Europa na época, e foi exatamente o que aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos. E por que eu acho que a marca vai ter um papel muito importante? Porque pelo que está acontecendo com confiança nesse momento, né? Se a gente olhar os Trust Barometers da Edelman nos últimos anos, as pessoas perderam a confiança nas instituições, elas não acreditam nos governos, elas não acreditam nas instituições tradicionais, a escola deixou todo mundo na mão, né? As escolas não estavam prontas para essa situação das crianças em casa e os pobres dos pais tendo que fazer o homeschooling. Então, as instituições tradicionais, como a gente as conhece, deixaram a gente um pouco na mão, né? E até algumas espirituais, no momento em que as pessoas estão tristes, deprimidas e tudo, e as marcas acabam ocupando um espaço, né? Não acho que necessariamente elas merecem esse espaço, todas elas, mas elas ocupam. Então, confiança acho que vai ser super importante. E aqui você vê, por exemplo, uma Amazon, né? Que por um lado está nadando de braçada e comendo café da manhã, almoço e jantar de todo mundo onde eles são grandes e operam, porque eles viraram o go-to, né? Para todo mundo. Por outro lado, estão sendo destroçados na imprensa, isso chegando na opinião pública muito, pela falta de cuidado que eles têm, vem demonstrando ter com muitos dos colaboradores. Hoje tinha uma matéria, se não me engano, no New York Times, horrível sobre eles, de um dos lugares que eles têm um centro de distribuição, a quantidade de gente contaminada e a falta de a atuação da empresa. Então pensa, a Amazon, uma empresa, né, do tamanho que e para quem eu peço a minha comida nos mercados onde eles vendem comida, o meu papel higiênico, e sei lá, o jogo do videogame para distrair meu filho, ao mesmo tempo eu tenho essa relação com eles, né? Eu acho que sustentabilidade já vinha numa onda muito forte, a preocupação das pessoas com sustentabilidade no escopo inteiro da palavra, não é verde, não é verde, polui, não polui. Sustentabilidade também é gerar valor para os acionistas, também é gerir uma empresa com governança, né? Então, eu acho que as pessoas começam a aprender mais sobre isso e elas vão demandar isso das empresas com as quais elas forem interagir, né? Eu penso que vai ter um backlash numa primeira onda, e não sei quanto tempo isso fica, contra o consumo exacerbado, né? E isso a gente está vendo isso em algumas das pesquisas de tendência que a gente tem olhado, as pessoas começando a demonstrar um pouco de preconceito com quem exibe demais, né? E é só ver a reação aos influencers, a reação às celebridades que começaram no começo da quarentena fazendo seus vídeos de casa. Eu tô aqui arrasada na minha casa que tem um jardim de 2.000 metros quadrados e uma piscina de 25 metros, e as pessoas destruindo essas celebridades e esses influencers na internet, porque eles não estavam entendendo que, vamos lá, né, eles são bastante sortudos de ter que ficar quarentenados em casa numa mansão, né. E aí, quando você fala tá bom, mas aí essa pessoa que está com essa equação de valor na cabeça dela, quais são os pontos em que a gente consegue, quais são os botões dela que a gente vai apertar para continuar se relacionando, porque no nosso caso, tanto Alpargatas quanto o Boticário, nós somos for profit, né? Somos empresas que estão aqui, que tem que gerar valor para os seus acionistas, né? Eu acho que também, e de novo, não quero repetir o ponto que o Arthur já falou, mas essa acelerada digital, a gente também viu muita, assim, mais da metade do nosso tráfego em Havaianas no Brasil, por exemplo, eram usuários de primeira viagem,
né? Então, não só dar uma boa experiência para eles, mas também dar uma boa pós-venda para eles. Então, o atendimento, né, a recepção, o atendimento, o carregar, né, cuidar dessas pessoas e prover uma boa experiência para eles é super importante. E aí, na hora que as pessoas começam a associar marcas, empresas, ações sociais, você ter certeza que você mostrou para elas que você navegou, né, como empresa, você navegou esse momento da forma correta. E aí todas as outras coisas que a gente falou, né, de ter entrega e conveniência, o novo papel do varejo físico e por aí vai. Eu acho que tem um último ponto que tem que ficar para reflexão, né? Nós estamos consumindo no momento off entretenimento, e aí entretenimento vale para série do Netflix, para o filme, para sua yoga em casa, para sua meditação e até algum curso online que você esteja fazendo. É um momento em que você se entretém de um jeito muito diferente, de um jeito que a gente nunca fez. E eu tenho cá comigo, aqui é meu direito de tentar dar um palpite sobre o futuro, eu tenho cá comigo que isso vai ter um mega impacto mais para frente na forma como as pessoas vão se relacionar e na forma como as pessoas vão receber mensagens comerciais. Eu acho que isso a gente nem viu ainda, a gente nem arranhou a superfície disso. Não, legal. E é interessante, eu tinha umas perguntas selecionadas, eu acho que já foram respondidas. Até eu vou comentar uma aqui do Giovanni. Ele tinha colocado uma pergunta que era: sabemos que as crises são momentos que aceleram as mudanças, né? E uma dessas mudanças é a crescente utilização do e-commerce. Como garantir melhores experiências do cliente através das interações digitais, virtuais? Tu acabaste no final do teu comentário até de comentar isso, né, da preocupação. Não sei se o Arthur quer fazer algum comentário adicional sobre isso, mas enfim. Acho que, no fundo, a gente tem que... Essa aceleração toda que trouxe, né? Ou seja, o Alberto, acho que mencionou logo na primeira intervenção dele, tínhamos empresas em diversos estágios. Para as empresas que já estavam, né, seja nessa busca de atualização, transformação digital, foi uma situação. As que estavam mais atrás disso estão passando um perrengue muito maior, né, disso. As empresas, acho que como é o nosso caso, aqui seja o caso da Alpargatas, que já estavam com isso na agenda, estavam trabalhando, a gente teve uma aceleração. E aí, o que acontece? Essas barreiras que foram removidas, porque queira ou não queira, todo mundo tem, precisa de um timing para fazer isso, não dá, tem uma série de barreiras imaginárias que foram colocadas que agora você se jogou, porque acabou essa história, né? Ou seja, eu sou departamento X, eu sou área tal, eu sou negócio, amigo, a gente tem que passar por isso, temos que sair do outro lado, sair bem, e aí temos que tirar aprendizado dessa questão, né? De como a gente ajusta. Então, é que tem uma questão que a gente tá muito acostumado a olhar a questão do e-com, ou seja, do comércio digital, através somente do olhar do e-com. Mas ele é muito mais amplo que isso, porque no fundo, primeiro, a interação que você entra para realizar uma compra, o nosso interesse é capturar o primeiro momento em que uma pessoa demonstra algum tipo de desejo, alguma indicação que ela quer olhar para a nossa categoria. Então, eu tenho que buscar essa pessoa lá. Não é uma questão só de trocar a loja, vou brincar o balcão, que nós não temos mais, não é trocar o balcão pelo teclado. É uma jornada que começa muito antes disso. E isso tem que estar sendo feito de uma forma integrada. Porque depois tem esse pós-venda que a Fernanda falou, mas tem todo o relacionamento. É uma jornada desse consumidor, onde a gente tem que aprender cada vez mais sobre ela e poder, além de tirar todas as fricções, independente de qual canal ele vai comprar, que a gente possa entendê-lo cada vez mais e oferecer um melhor serviço. E aí, só acrescentando, tem essa questão que a gente fala muito de como, mas tem outras. Nunca foi... As lojas que ficaram fechadas, e algumas que estão fechadas, elas se defendem hoje por vendas por WhatsApp. Elas se defendem através de vendas por cupons que elas direcionam clientes para o e-com. Elas se defendem por modalidades que a gente chama de omnichat, onde o cliente busca e consegue fazer a transação inteira dentro desse link, né? Ou seja, até a liquidação financeira. Então, hoje você tem outras ferramentas para as equipes de loja. Se antes a gente estava acostumado a olhar varejo com uma disputa onde que você fazia, por exemplo, corrida de 100 metros quadrados e por acaso você fazia salto e altura, bem-vindos ao Decathlon. Nós vamos ter que ser bom em 10 coisas para poder sobreviver daqui para frente. 10 vão ter que ser bom em venda ao vivo, experiência, vai ter que ser bom em venda de catálogo, vai ter que ser bom em venda no e-com, em venda no WhatsApp, ou seja, abriu-se o mundo, bora! Bom, e é um pouco disso, assim, não vou ter tempo para colocar as perguntas, a gente acabou já, o papo é bom, é isso, a gente podia ficar 3 horas em live aqui, que eu acho que ia ter assunto, ainda mais com vocês aí, torna isso muito mais fantástico. Eu queria deixar umas considerações finais para cada um de vocês aí. Alberto, talvez ter um encerramento, ter aí uma visão e depois passar para a Fefe e para o Arthur o encerramento aí. Tá.
Bom, antes de mais nada, eu queria parabenizar vocês mais uma vez e agradecer. Foi um privilégio também poder estar com a Arthur e a Fefa aqui dividindo essa conversa. De fato, o tempo passou, não deu nem para perceber, daria para a gente ficar aqui mais um bom tempo para ter essa conversa que está muito rica e inspiradora. Olha, eu vou só retomar de onde eu comecei, dizendo que assim, isso é uma crise, né? Sem precedentes, sem referências, mas é uma crise. Quanto mais severas são as crises, quanto mais desafiadoras são as crises, maior a disparidade de como as empresas reagem e saem delas. Então, essa tesoura entre as empresas que não aguentarão e sucumbirão, nós temos que ter consciência, né? Isso que estava sendo colocado, a Fefa ressaltou, o Arthur falou, nós teremos uma crise econômica mundial brutal, não sabemos em que extensão, não sabemos em que duração, não sabemos em que formato, não sabemos em que curva de saída, porque não sabemos em quanto tempo nós conseguiremos extirpar o vírus e poder voltar a uma série de atividades econômicas que dependem disso. Mas isso vai trazer mortalidade de empresas, não tem jeito. Vai trazer encolhimento de outras, vai trazer fragilidade para outras, mas como toda crise, algumas empresas sairão com ganhos. Então, se nós teremos uma queda geral na demanda, nós teremos uma queda geral nas economias, nós teremos uma queda geral no consumo, e isso afeta a todos, não afeta a todos da mesma maneira. Eu digo sempre o seguinte, eu prefiro estar no grupo das empresas que, não importa quanto será a queda do mercado como um todo, a minha vai ser menor, porque eu vou tentar capturar valor daquilo que ficar residualmente. Então, eu acredito nas empresas terem capacidade de sofrer impactos desproporcionais, independentemente do quão grave e desafiador vai ser o cenário pela frente. Então, eu acredito sim que, como o Arthur falou, né, nem todo mundo entrou com um nível de maturidade digital equivalente nessa crise. E nem todo mundo está conseguindo capturar as oportunidades que estão se abrindo de vender de maneiras diferentes e alternativas, porque leva muito mais tempo se você não começou essa agenda antes. Nem todo mundo tem o mesmo tipo de solidez financeira, estrutura de capital e capacidade de suportar isso sem ter que ir para medidas extremas. Nem todo mundo tem propósito, valores, cultura, engajamento das pessoas e realmente uma relação de confiança com seus stakeholders e clientes que permita blindar os relacionamentos e ser mais forte, resiliente e capaz de retomar de maneira mais criativa por você ter redes de relacionamentos e parceria e redes de confiança mais sólidas. Então, obviamente que isso vai determinar velocidades, intensidade e capacidade de capturar valor e oportunidades, porque existirão, muito maiores. Toda a crise ela afeta a demanda, mas ela também afeta linhas de despesa e custos. Então, da mesma maneira que em 2015 e 2016 nós assistimos no Brasil uma desvalorização nos ativos imobiliários que beneficiou o varejo por você ter menores custos de ocupação, menores custos de expansão, menores custos de despesas de mão de obra. Você consegue renegociações de contratos que tornam a empresa mais eficiente e produtiva também num cenário de baixa demanda. Então, existem empresas que vão conseguir se adaptar, que vão conseguir passar pelo período difícil, mas que também terão uma agenda aberta para oportunidades, para sua própria transformação, adaptação, e que vão saber trabalhar com o melhor das suas pessoas, da sua cultura, dos seus stakeholders, e isso vai impactar a sua relação com o cliente. E o que tanto a Fefa como o Arthur falaram é fundamental. Ou seja, no fundo, quem tiver a sensibilidade, a capacidade, obviamente também os dados e a capacidade de decifrar e interpretar dados, para entender mais rapidamente e com maior profundidade as mudanças, porque elas serão muito mais rápidas e vão criar muita instabilidade, vai ser capaz de capturar mais valor e oportunidades do que virá pela frente. Então, eu digo o seguinte, vai passar, nós temos que nos proteger na física, da saúde física e mental, para termos a lucidez e a capacidade de ter o equilíbrio, que eu acho que é uma palavra-chave, o equilíbrio na tomada de decisões e na postura de liderança, que vai determinar muito daquilo que nós olharemos lá na frente como perspectiva do que funcionou e não funcionou para as várias empresas. Então, eu gosto sempre de deixar uma mensagem de realismo, mas um realismo de confiança, de otimismo, e principalmente está na mão das empresas, né? A capacidade de fazer a diferença. O Arthur e a Fefa estavam falando um pouco de como estão passando o tempo
também livre no entretenimento. Acho que todos nós estamos passando mais tempo com a família, conversando mais com os amigos, sentindo mais saudade das pessoas e resgatando um pouco daquilo que são os valores fundamentais, e também nos dedicando mais a um tipo de lazer que no dia a dia de quem está em atividades empresariais é muito difícil. A Fefa falou aí do Last Dance da Netflix, a série do Michael Jordan. Ali tem assim, uma coleção de metáforas para liderança, engajamento, cultura, performance e capacidade de fato tirar o melhor das pessoas, né? Então, tem muito aprendizado aí pela frente. E eu digo o seguinte, essa é a guerra da nossa geração. O Arthur ficou brincando aí, a gente tem um mês de diferença de idade, né? Mas a nossa geração cresceu ouvindo as histórias dos nossos avós que viveram a guerra, dos nossos pais que cresceram no pós-guerra, e essa é a nossa guerra. Então, nós estamos vivendo aquilo que vai criar o repertório das histórias que nós compartilharemos com filhos e netos de como foi difícil viver a maior crise de saúde da história da humanidade, né? Então, acho que nós temos que ter a coragem de enfrentar como nossos antepassados enfrentaram situações que fisicamente eram muito mais desafiadoras. Superação é o mote, né? Fefa, por favor. Eu acho que o Alberto colocou super bem, não vou estender, não vou repetir tudo que ele falou, porque acho que é exatamente isso. As empresas que ele descreveu são as empresas que vão sair bem, né? Eu prefiro terminar com uma reflexão. Eu li uma notícia que quando Wuhan reabriu, que foi a cidade, né, o epicentro na China, eles tiveram um recorde de pedidos de divórcio, né? Eles ficaram fechados em casa e tiveram um recorde de pedidos de divórcio, né? Eu lembro que o dia que eu li essa notícia, me veio um pensamento na cabeça que, assim, eu acho que quando a gente sair desse momento mais estressado da crise, que não é a quarentena, acho que vai além da quarentena e do distanciamento social. Vai ter pedido de divórcio, mas vai ter pedido de demissão, vai ter ex-amigo, vai ter... Eu acho que as pessoas vão mudar a equação de valor delas também para com que tipos de ser humano eu quero compartilhar o meu tempo, compartilhar a minha energia, passar esse tempo para o qual eu dou valor, né? Essa pausa que a gente está fazendo a gente repensar o tempo. E eu acho que se a gente pensar, extrapolou isso para as empresas, né? Mas vamos pensar nisso bem o ser humano mesmo. Eu tenho que acreditar que Darwin estava certo e que os que sobreviverem a isso vão ser seres humanos melhores e mais fortes, mais evoluídos, mais generosos, mais conscientes de que a gente vive em sociedade, não apesar dela, que a gente tem muita sorte e que a gente tem todo dia, e aí você bem brega, a gente tem que ter todo dia pensar no avatar e entender que estamos todos conectados, e se uma pessoa não realiza isso, ela causa um desequilíbrio no resto do ecossistema. Então, para mim é isso. Eu acho que a gente tem que passar e chegar do outro lado e ter mais certeza disso. Legal, obrigado, viu? Arthur, deixar fácil depois da colocação dos dois para você agora colocar, né? Verdade. Sua mensagem final aí. Vou brincar com a Pepa, negócio do divórcio, né? Circulou uma piadinha nos posts esses dias, que, tipo, quando você está no altar pro casamento, né? Padre, rabino, quem lá te pergunta, né? Tipo, é na alegria e na tristeza. Mas, porra, ninguém falou em quarentena, né? Exatamente. Negócio todo, né? Mas é bom, porque do lado ajuda ainda mais a fortalecer as relações, né? O que eu tenho certeza, né, caso eu acho que, como o Alberto bem falou, e a Fefa também, isso é uma coisa que vai passar. É uma questão que a gente não sabe a dimensão do tempo, não sabemos a dimensão da profundidade que deixará, mas passará, né? E a gente tem que estar com um olhar nisso daqui. Eu falo que nós, varejistas, acho que quando a gente nasceu, Deus perguntou o que se queria ser, varejista, né? Falou, então você vai ser uma pessoa otimista, né? O otimismo faz parte da questão, tem que ser para quem mexe com marcas, quem é varejista tem que ser muito otimista. Então a gente vai passar, nós vamos todos sairmos machucados disso,
né? Ninguém sai inteiro do outro lado, todos saímos com perdas financeiras, saímos com perdas emocionais, perdas de relações, como ela colocou, alguns, infelizmente, com perdas ainda de vidas, né, dentro da sua questão de relacionamento. Então, saímos mais machucados. Mas é importante que a gente reflita sobre isso, né, porque, no fundo, temos que olhar para essa questão da importância dessas relações, não só físicas, mas emocionais, né? Eu fico pensando como que a gente vai poder reaprender tempo e espaço, já que uma boa parte da nossa vida está se dando através de streaming, ou seja, as crianças estão tendo aula em casa, não é o nosso caso aqui, são pequenos ainda, mas estão tendo aula em casa. Então, por que todo mundo tem que estar às 7 horas da manhã no colégio se eu posso capturar durante o dia o aprendizado, um streaming ou não? Ou seja, como que a gente vai olhar e reaprender isso daí, né? Ou seja, essa questão dos espaços também. Mas eu tenho certeza que também a gente vai ter que se reinventar, porque, né, o ser humano, seja por Darwin, não, a gente tem que ser evolutivo, a gente tem que se adaptar e a gente vai se reinventar. E o que mais bacana que eu vejo sobre isso é que nessa readaptação toda, o que eu tenho certeza é que as nossas pessoas fazem a diferença. A maneira como elas pensam, como elas estão agregadas nos valores, como elas interagem, vão fazer toda essa diferença, né? E quanto tem sido importante essa questão do acolhimento, porque eu acho que o que passa, e eu espero que não seja como, por exemplo, aquela questão do quando alguém perde algum amigo, algum conhecido de um problema cardíaco, que no dia seguinte está todo mundo se cuidando, né? Todo mundo vai fazer check-up, todo mundo vai correr, todo mundo vai dizer não vamos comer isso, e essa preocupação dura 3 meses, que depois, se 3 meses, que depois, né, passou e volta ao normal. Eu espero que essa questão da colaboração, desse aprendizado, não só das colaborações internas das empresas, mas extrapolando essas barreiras, ou seja, por que eu não posso fazer uma colaboração com a Fena Alpargatas e juntos a gente pensar em coisas diferentes? Porque eu não posso pensar com você em termos de pessoa física, ou seja, que essa questão da colaboração permaneça, seja para auxílios, seja para pensar num novo mundo, no futuro, né? Ou seja, porque o que eu tenho certeza é que a colaboração fortalece o individual de cada um, né? E tomara que a gente não perca isso, porque é um dos valores mais doloridos que nós estamos passando agora, aprendendo, e torço para que a gente não perca isso daqui no momento que a gente retomar nossas vidas, se Deus quiser, juntos e com muita saúde aí. É isso aí. É isso aí, saúde, principalmente. Bom. Infelizmente, eu sou o portador da mensagem que tem que encerrar, né? Porque senão a gente podia continuar conversando. Agradeço imensamente. Para nós, a Salesforce, foi uma grande honra ter vocês 3 aqui conversando conosco. Agradecer imensamente todo mundo que participou, assistiu conosco, passou suas perguntas. Desculpe que a gente acabou, pelo tempo, não conseguindo trazer todas aqui. E agradecer também todo o time que fez acontecer a live, né? As pessoas que estão no bastidor, os times de cada companhia aí que nos ajudaram a orquestrar uma agenda que não deve ser fácil, ainda mais no momento que está a sociedade e os desafios das companhias de vocês. Então, deixo uma mensagem aí também de otimismo. Acredito que a gente vai, todo mundo sim, sair muito bem depois disso, mais maduros como sociedade, mais maduros como negócios, né? E tenham certeza que todo mundo vai poder contar cada vez mais com as pessoas próximas. Fiquem bem, fiquem seguros. Obrigado. Vocês também. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite.